Vem cá, se eu te perguntasse qual é a reforma mais importante que nós deveríamos perseguir? É claro que a reforma mais importante é você conseguir reformar a si mesmo, você conseguir evoluir, conseguir ajudar as pessoas, conseguir êxito em todos os teus propósitos. Só que esse vídeo eu não estou falando de algo tão edificante. Eu estou falando de outras coisas que têm muito mais a ver com decisões governamentais, de políticas a serem implementadas. Eu tenho conversado com várias pessoas e tenho perguntado a elas qual é a reforma. Eu não estou falando a reforma mais importante, e sim a mais urgente. Durante essas conversas, vários temas terminaram surgindo. Alguns falaram da reforma da educação. É claro que essa reforma da educação ela é tão significativa. Só com a educação é que o nosso povo consegue se libertar da escravização, como nós falamos desse tema em outros 4 vídeos que você já deve ter assistido. É claro que ela é muito importante, mas a minha pergunta não era o grau de importância da reforma, mas sim a urgência de tais reformas. Outras pessoas citaram a reforma tributária. Por quê? Porque só com a reforma tributária é que nosso país teria de alguma forma, uma forma de arrecadar muito mais justa, muito mais simplificada, que fizesse com que o nosso país alcançasse um patamar de muito maior desenvolvimento de empregabilidade. Outros falaram da reforma administrativa, porque se o governo tem a intenção de prestar um serviço, que ele se ocupe de ter um tamanho adequado para promover as suas ações, que promovem de uma forma direta ou indireta o bem-estar da coletividade. Outras pessoas falaram da reforma eleitoral. Disseram acertadamente o quanto que essas questões que envolvem o sistema eleitoral afetam essa nossa questão de termos os verdadeiros representantes do povo a nosso serviço. Eu concordo bastante com essas pessoas. Você já deve ter me ouvido falar a respeito do voto proporcional e compra de votos em um outro vídeo. Outras pessoas falaram que seria necessário uma reforma que se preocupasse com a questão ambiental. Afinal de contas, quando você pensa ao longo do tempo, o nosso planeta precisaria ser preservado. Nós somos parte de um ecossistema muito maior. Precisamos preservar o nosso planeta. Outros disseram que seria muito necessário uma reforma na segurança, porque a percepção de impunidade que nós temos tido e a sensação da violência em relação aos mais diversos segmentos da sociedade também tem se demonstrado muito significativo. Quem defendia que a reforma da segurança tinha que estar em primeiro lugar, me argumentou que de que adianta você pensar em todas as outras coisas se você não tiver direito à sua própria vida. Outras pessoas disseram que é muito importante, é urgente uma reforma social, para que nós não deixemos que exista aqui no nosso país um abismo tão grande entre ricos e pobres. Todas essas situações são mudanças altamente importantes. Só que note que quando eu estava falando a minha pergunta, eu não estou falando da importância, mas eu estou falando da urgência. Eu vou dar para vocês aqui o meu testemunho. Se eu tivesse como escolher qual seria a primeira de todas as reformas, para mim seria o que eu estou chamando de uma reforma institucional. Quando eu falo de reforma institucional, entenda que aqui é fazer com que as instituições funcionem de uma forma muito mais adequada. E isso engloba não só a parte da reforma eleitoral, a reforma administrativa, a reforma política. E é como se você estivesse condensando tudo isso simplesmente com o propósito de fazer com que aquilo funcione de uma forma mais eficiente, mais justa, mais representativa da população. E se alguém desvirtuar do caminho,
que nós possamos estabelecer de uma forma inteligente essa questão da separação dos poderes e o que se fala muito comumente de freios e contrapesos. A possibilidade de um determinado ente poder, com certeza, atuar prontamente quando houver um desvio de um outro poder. Mas é importante também que, para que isso aconteça, a gente precisa fazer com que as pessoas que estejam lá no poder estejam realmente comprometidas e sejam representativas do interesse comum. Então, para que isso aconteça, seria muito importante você tornar aquela chance de ocupar aquele cargo, aquela posição, um pouco menos atrativa, retirando algumas regalias. É muito importante que a gente retire essa possibilidade de haver uma proteção mútua, para que você diga, olha, você que está fazendo algo de errado, se essa pessoa faz uma coisa de errado, o outro não vai fazer porque também está fazendo coisa errada, só que os dois estão se protegendo mutuamente. O nosso sistema, na minha opinião, permite que esse tipo de coisa aconteça. Nós precisamos garantir que não haja uma interdependência para que uma pessoa que possa ter o poder de agir numa determinada situação, ela não vire alvo de uma determinada chantagem e de uma troca de favores. Só assim a gente vai ter uma garantia de que a democracia vai ser verdadeiramente respeitada. Quando nós falamos de regalias, isso aqui eu só pincei um pouco dessas regalias que vocês vão... Se você quiser, você pode pesquisar à vontade, mas vamos só relembrar algumas regalias que você tem nas 3 esferas de poder. Quando a gente fala do executivo, você já deve ter notado a quantidade de vezes em que você tem comitivas e comitivas que viajam, e algo dentro do meu pensamento me faz pensar que aquelas viagens não têm muita serventia. Às vezes me sai a impressão de aquilo é simplesmente um turismo pago com o dinheiro público. É claro que a gente não precisa exagerar. Existe uma necessária interação internacional, com certeza. Mas eu acho que nós chegamos num determinado ponto em que você viajar ou não, parece que não está tendo comprometimento com a razoabilidade e o que se chama no direito administrativo de economicidade. Você dá valor ao dinheiro dos impostos dos cidadãos. Quando nós falamos do poder legislativo, vocês vão ver que eu inclusive consegui algumas dessas informações, inclusive no próprio site do Poder Legislativo, de forma que você ainda descobre que um determinado político na parte do Poder Legislativo ainda tem direito. Mas veja que coisa de terceiro mundo. É auxílio paletó, auxílio moradia, verba de gabinete, verbas para gasolina, planos de saúde. Enquanto isso, boa parte da população termina tendo uma vida tão completamente diferente da vida desses políticos. Eu penso que esse nosso terceiro mundismo incrustado precisaria ser retirado. A pessoa que cismasse de ser um deputado precisaria ter um bom salário, claro, mas nada dessas regalias. Você precisa de funcionários comissionados porque não usa os funcionários do próprio órgão. Por que não ter isso? Porque você precisa ter os funcionários comissionados. Isso é um gasto que favorece um monte de coisas que você já sabe. Só que quando a gente fala do judiciário, nesse ponto vai uma crítica para o site do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Eu não consegui achar, não sei até se existe. Se existir, por favor, comente aqui. No site do Supremo Tribunal Federal não cita em algum lugar essas questões que envolvem as diversas regalias que um determinado ministro do Supremo, ou então em outros sites do Poder Judiciário, algumas questões que me parecem serem vergonhosamente presentes nesse nosso terceiro mundismo. Férias de 60 dias. Quem foi que cismou de botar uma coisa dessa? Como é que tiveram a coragem
de propor férias de 60 dias. Como é que votaram? Como é que isso passou? Como é que isso permanece até hoje? Eu não me conformo com isso. Não bastasse isso, ainda tem o recesso. Existe o recesso que é a férias do advogado e o recesso de movimentação processual. Você pode chamar do que você quiser. Mas eu penso que essas questões precisariam ser muito melhor pensadas para que você não tenha uma casta de privilegiados e você tenha uma situação tão desigual. Porque o certo é o certo. E quando alguns juízes acumulam algumas varas, ele termina ganhando um extra. Mas eu fico pensando, por que é que ele termina ganhando extra? Será que ele trabalhou o dobro? Ou aquelas quantidade de horas que ele tinha terminou sendo a mesma coisa? Quer dizer que se eu, como auditor fiscal do trabalho, chegarem para mim e me mandarem fiscalizar uma empresa numa cidade e depois me mandarem em uma outra cidade, era para eu ganhar em dobro? Já pensou? Que tal você ser um juiz e se você comete alguma irregularidade, a tua grande punição seria uma aposentadoria compulsória? Você se acostumou com isso? E que tal determinadas situações em que, aí agora eu estou falando dos diversos poderes, às vezes um determinado poder marca um simpósio para falar sobre um tema lá no exterior. Me diga, qual é o sentido da pessoa marcar um simpósio, um congresso lá no exterior? Para mim, não passa uma ideia de uma seriedade muito grande. E isso parece que tem tomado um corpo que parece que ficou meio desavergonhado. E que tal os diversos eventos em que são promovidos verdadeiros gastos, onde eu fico pensando, meu Deus, isso me parece uma verdadeira festa paga com o dinheiro público. E que tal as licitações, onde nas licitações você termina comprando apenas vinhos que têm uma classificação internacional de não sei quantas estrelas, não sei quantos prêmios? Parou para pensar o quanto que parece que a gente chegou num ponto em que as coisas se descolaram da realidade. Parece que nós temos um mundo de fantasia que permeia esses poderes e parece que é uma casta que está muito distante da realidade. Quando a gente fala a respeito desse funcionamento correto das diversas casas, então, quando eu falo de a gente suprimir diversas regalias, é para a gente garantir, olha, existe alguém que somente com o salário de um deputado, o salário de um presidente, com o salário de um ministro do Supremo, salário de um juiz, será que nós vamos conseguir boas cabeças para serem excelentes profissionais? É claro que nós vamos conseguir. É uma ilusão você dizer que não. Só que quando a gente fala a respeito da necessidade de tirar as regalias para que só as pessoas que realmente estivessem comprometidas com a vontade de fazer uma mudança real, a gente tem que pensar que às vezes, se tem um único ser que habita uma determinada posição, por exemplo, como um presidente do Senado ou um presidente da Câmara, ele ter a possibilidade de ou arquivar ou decidir o que é votado ao seu bel prazer, e isso ser utilizado como um instrumento de troca de favores. Eu penso que esse poder está excessivamente concentrado, favorecendo sempre acordo entre a cúpula. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se em algum momento existe uma pauta que é de tal forma relevante, de tal forma importante para ser votado, mas aquele mal político não esteja votando, que tal que a coletividade dos deputados, dos senadores ou de ambos, seja mediante uma maioria, sei lá, de 40% ou 50%, uma maioria que, se atingida, ela imporia aquela pauta, para que a gente não ficasse refém de uma única pessoa ter o poder de fazer aquele tipo de escolha do que é ou não importante, porque afinal de contas aquela
é uma casa legislativa e o voto não é de apenas um, é a coletividade daquele pessoal que está lá, sejam os deputados, sejam os senadores. Se a gente fizesse isso, o presidente ainda continuaria com todas as atribuições de que lhe são de direito, mas ele teria como se fosse alguns extra-fila, ou seja, essa demanda veio de uma assinatura, não sei de quantas milhões de assinaturas, mas essa daqui veio de uma pauta de 40% ou 50% de todos os políticos, dos deputados ou dos senadores. Então, é uma demonstração clara de que aquele presidente precisa sim, pelo menos, colocar em votação. Colocar em votação não significa aceitar, é simplesmente colocar em votação. Quando a gente fala dessa ocupação do poder público pelas pessoas que sejam representativas e que tenham o interesse do povo à frente de suas ações e de suas intenções, é bom que a gente lembre aquela questão que eu falei do sistema proporcional, do voto proporcional, o quanto que aquilo termina mascarando de forma que deputados estaduais, deputados federais e vereadores, tem muita gente que está entrando pela janela sem ter voto suficiente, porque alguém disse que vai indicar os representantes da minoria. Só que, na verdade, poucos tiveram a escolha popular e um monte de gente terminou entrando pela janela. Isso desvirtua o funcionamento das instituições, porque algumas pessoas estão se perpetuando no poder, porque estão pegando carona naqueles deputados que são campeões de votos. Na surdina tem um monte de coisa acontecendo. Para que as instituições funcionem corretamente, um outro golpe que se dá contra o eleitor é quando aquela pessoa é votada para cumprir um mandato, mas logo depois desocupa aquele mandato para fazer alguma coisa, para ser ministro, para se candidatar para uma outra coisa. Ele combinou isso com o eleitor? E quando a gente vê que existem políticos que saem do seu mandato para serem ministros, mas quando tem uma votação, eles voltam para a sua cadeira original para logo depois virarem ministros. Você acha que isso é uma coisa séria mesmo? Será que as instituições estão atuando do jeito correto? Quando a gente fala do funcionamento das instituições, quando a gente fala que a gente precisaria acabar com essa questão de termos um favorecimento mútuo, e aqui eu não estou fulanizando para dizer que A ou B ou C combinaram entre si. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de ideias, estou falando da forma em que as coisas aconteceram e foram implementadas no nosso país. Eu não tenho nenhuma informação concreta para dizer que essa pessoa combinou uma outra coisa com a outra pessoa. Estou falando da estrutura que favorece que haja uma cooperação mútua para a impunidade. É disso que se trata. Então, quando a gente fala da gente retirar esse papel de você ter essa dependência e essa possibilidade de haver uma chantagem mútua, e além disso, tornar o nosso Supremo Tribunal muito mais ágil e muito mais racional, que tal a gente tornar o Supremo Tribunal Federal o que se fala tanto, dele virar uma corte constitucional? Porque se você vai olhar, é insano e parece que a gente se acostumou com isso. O Supremo Tribunal Federal julga milhares de causas, milhares de ações por ano. Isso não é uma coisa séria. Isso não é uma coisa séria. E a minha palavra séria não tem a ver com a seriedade da ética da pessoa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando filosoficamente. É claro que você não teve uma dedicação, ou você acha que o ministro do Supremo leu 11 mil ações. A resposta já está dada. O Supremo ganharia muito se ele se ativesse ao que fosse verificar a constitucionalidade das leis. E isso desafogaria bastante o trabalho deles e tornaria essa questão do funcionamento das instituições muito mais produtivo. Uma outra coisa é que quando a gente fala da independência e harmonia entre os poderes, para pensar.
No poder executivo, ele fica concentrado na figura do presidente. Ele tem os ministros lhe auxiliando, mas a tomada de decisão termina sendo concentrada. Quando nós falamos do poder legislativo, é a coletividade que vai ter determinado, mediante uma votação, com uma maioria simples ou uma maioria absoluta, para você votar. Então, o desejo daquela implementação daquela lei não veio de uma pessoa, veio da coletividade. Então, se o poder legislativo decidiu coletivamente, me parece razoável que para você retirar a eficácia ou declarar uma nulidade ou inconstitucionalidade de uma determinada lei que acabou de ser votada pelo Congresso, precisaria ser também analisada pela coletividade do Supremo Tribunal Federal. Então, para que isso acontecesse, algumas decisões monocráticas, elas não deveriam acontecer. Elas precisariam ser feitas sempre pelo colegiado, para você garantir que você não tivesse uma desproporcionalidade, ou seja, centenas de deputados e senadores versus um ministro do Supremo. A decisão do ministro, eu estou dizendo que uma decisão, eu não estou me referindo a uma decisão específica. A decisão poderia estar até correta ou não, mas ela precisaria estar respaldada institucionalmente para dizer: o poder judiciário se manifestou perante o poder legislativo, para aquela sistemática de freios e contrapesos. Quando você retirasse essa questão que eu falei das atribuições do Supremo Tribunal Federal, para que ele se mantivesse apenas como um julgamento de questões constitucionais, embutido nessa questão seria, já como consequência, embutir a necessidade de você retirar essa questão do foro privilegiado. Ou seja, atualmente, mais uma vez, eu não estou acusando ninguém, eu não vivo metido em nada disso, eu não estou falando de A, de B, nem de C. Mas filosoficamente poderia acontecer de determinados deputados e senadores disserem: olha, eu não vou fazer algo para controlar um outro poder, seja porque ele está dependente de verbas do poder executivo, e a gente tem um monte de questões relacionadas a emendas, mas pode ser que o poder legislativo em algum momento pudesse dizer: não, eu não vou atuar porque aquele ministro, ele me vota. E aquele político pode pensar: opa, se ele tem algum tipo de problema na justiça, o ministro que se sentir prejudicado pode fazer alguma coisa equivocada. A gente precisa acabar com essa interdependência entre eles. Outra coisa que a gente precisaria verificar era essa questão da liberação de verbas de emendas, esse conluio, essa distribuição que eu estou falando de verbas. Mas cuidado para você não pensar que eu estou falando que toda liberação de verbas está necessariamente envolvida com um conluio. Mas essa possibilidade de fazer uma troca de favores entre executivo e legislativo favorece que você tenha, de alguma forma, é como se você tivesse uma forma legalmente aceita de uma troca de favores, de uma troca de benefícios. O interesse popular não vai ter sido levado em consideração. Em alguns casos, alguns políticos podem estar vendendo o seu voto para o recebimento de emendas. E isso parece que ficamos acostumados com isso. São coisas que vão minando o funcionamento das instituições. E quando a gente fala dessa distribuição, na minha opinião, eu já falei no outro vídeo e torno a falar aqui, a distribuição de verbas poderia ser destinada, mas sempre dentro de um planejamento nacional. Não é para você dar um dinheiro para um determinado local que nem projeto direito tenha. Porque você precisa pensar o país como um todo, para você ter que aquele investimento vai se harmonizar com um outro e que você não tenha ilhas, coisas que ficaram isoladas simplesmente para gerar algum tipo de fato político. Em alguns casos, simplesmente um fato econômico que favorece o desvio de dinheiro. Por isso, eu acho que é muito importante, se você tiver paciência, são 2 vídeos grandes, mas assiste o vídeo que eu falo dos swaps. Talvez você goste, que tem algumas propostas para que a gente
Nessa troca de valores que sai do Poder Executivo para alguma obra, para alguma ação na circunscrição lá daquele político, pode acontecer e eu acho que é desejável, contanto que você não transfira dinheiro, não transfira a capacidade de você gastar 5 milhões. E sim, você aprovar um projeto que é sim uma coisa importante para aquilo que já está pré-formatada. O dinheiro ele está atrelado a um projeto que está sendo submetido à avaliação do executivo. Ou seja, você não dá o dinheiro diretamente, e sim a autorização para implementar aquele projeto. E que aquele projeto ele seja pensado como um todo, para que você não tenha uma falta de coordenação. Afinal de contas, apesar das obras acontecerem nos diversos municípios, o governo federal tem como atribuição pensar o país como um todo. E quando a gente fala das instituições, aquilo que eu falei de ter funcionários comissionados, poxa, é uma coisa que desvirtua bastante. A gente tem uma quantidade gigantesca de possibilidade de você colocar muita gente sem o devido merecimento. Me parece uma coisa que é completamente desprovida de sentido. Porque, olha, eu até entenderia que para alguns cargos de gestão, beleza, tudo tranquilo. A gente não vai fazer um concurso para a pessoa virar ministro. Não vai fazer um concurso para a pessoa virar secretário executivo. Tá tudo bem, tá tudo dentro dos conformes. Não tem problema. Mas eu estou falando da disparidade, onde a gente tem um número gigantesco de pessoas que aparentemente só estão ali como se fosse uma troca de favores. Políticos, alguns, terminam votando em busca de cargos estratégicos. Para pensar. Por que a gente está com esse modus operandi de políticos estarem interessados em determinados cargos? Eu sei que você sabe a resposta, eu também sei a resposta, mas a gente parece que se acostumou. Isso não poderia acontecer. Então, já que eu falei de tanta coisa, eu fico sonhando, estou aqui sonhando com vocês, uma determinada situação que eu penso que seria ideal. Então, nessa situação ideal, eu fico sonhando que se um determinado governante, e aqui eu estou falando do poder executivo, se fosse um crime político, ele seria normalmente julgado, essas questões que envolvem a verificação das questões de irregularidade, de impeachment, pelo legislativo. Mas nessa situação ideal que eu estou falando, ficaria bom por quê? Porque você não teria esse nível de troca de favores entre liberação de verbas pelo executivo em relação aos membros do legislativo. Os votos seriam por ideologia e por justiça, para saber, olha, já que eu não tenho um interesse direto para ser comprado para que o camarada me libere não sei quanto de emendas, então eu vou votar com a minha consciência. Isso é o que eu sonho que aconteça. Que a liberação de verbas aconteça de uma forma diferente para que o legislativo, eu estou falando todos não, tá? Alguns que terminam vendendo, se fala tanto, porque o pessoal até se utiliza do nome centrão, como se fosse um monte de abutres que vão votar a depender de quem pagar mais, de quem oferecer algo melhor para os interesses daquele político, nunca pelo interesse da população. A raiz do problema está naquilo que nós já conversamos. Se aquilo tivesse resolvido, a votação do legislativo ficaria muito menos suscetível a fazer algum tipo de conluio. Já se aquele presidente ou aquele membro do chefe do poder executivo cometesse algum crime comum, poderia até só o foro privilegiado para ser julgado no Supremo, eu até toleraria essa exceção de uma pessoa, uma única pessoa, se tivesse cometido o crime comum, ser julgado pelo Supremo. Seria uma exceção, mas o ideal é, como eu falei, para que ele fosse julgado como qualquer outro cidadão, mas a implementação de uma determinada punição ficasse sujeita à verificação dos tribunais superiores. Essa é a minha opinião. Afinal de contas,
Você não consegue fazer um conluio com os milhares e milhares de juízes que existem no Brasil. Espera-se que, na maioria das vezes, eu gosto de pensar que a regra seja o bom profissional. Existe o bom e o mal em tudo, né? Mas você não teria aquele tipo de situação de proteção mútua. Mas, ao mesmo tempo, você salvaguardaria aquela pessoa que ficou politicamente exposta para que ela tivesse uma implementação muito mais salvaguardada para poder verificar essa situação de punição. Já se um deputado ou um senador estivesse atuando de uma forma inapropriada, o que é que acontece? O próprio poder legislativo, para algumas questões que envolvem as questões políticas, já atuaria. Só que essa decisão do colegiado lá daquela casa legislativa, primeiro, como vocês já me ouviram falar, precisaria ter os verdadeiros representantes do povo e não aqueles políticos que entraram pela janela. Mas além de você ter os verdadeiros representantes do povo, você também não teria dado um foco e um poder tão grande ao presidente. Como eu falei, né? Se o presidente estivesse supostamente querendo proteger aquele deputado que sabidamente tivesse cometido algum tipo de irregularidade, mediante um quórum de 40% ou 50% dos deputados ou senadores ou de ambos, aquela pauta precisaria acontecer. Nunca você daria o poder do presidente de uma das casas, ele de uma forma concentrada, fazer com que o desejo da maioria do colegiado não prevaleça. É uma casa plural. Mas se aquele deputado ou senador também tivesse cometido um crime comum, ele também seria julgado. Então você não teria aquela possibilidade de arranjo. O cumprimento daquela sentença também precisaria ser validado por uma instância superior. Se um membro do Poder Judiciário, por sua vez, também estivesse atuando de uma forma inapropriada, já que a gente não ia ter essa interdependência, o que é que acontece? Se houvesse um julgamento político, este aconteceria normalmente na casa, por exemplo, se a gente estivesse falando do ministro do Supremo, ele seria julgado pelo Senado Federal. A abertura de um impeachment lá na Câmara dos Deputados também poderia acontecer naturalmente. Mas se o chefe de cada um dos poderes estivesse contra o desejo da maioria, a maioria precisaria e teria o poder de colocar em pauta para votar. Para votar. É só o desejo de você votar. E quando a gente fala disso, pessoal, a gente está falando de questão de controle entre os diversos poderes. Mas esse interesse da pauta poderia ser um interesse da pauta de outros assuntos também muito relevantes. Poderia seguir esse mesmo rito. Se o membro do judiciário tivesse cometido um crime comum, ele também precisaria ser julgado lá pelos juízes, lá da primeira instância, como qualquer outra pessoa. E seguir todas aquelas questões que envolvem a execução da sua pena, só com uma validação depois em alguma situação. No entanto, na minha opinião, crimes que foram flagrantes, eles precisariam ser tratados do mesmo jeito que qualquer mortal. Precisamos entender que eles estão a serviço do povo. O povo não está à mercê deles. Era para ser assim. Como um resultado esperado desse meu sonho, a gente teria que a votação das leis iria seguir um propósito muito mais edificado, porque você teria os representantes reais do poder, os mais votados, que seriam os eleitos pelo povo, pensando notadamente no bem-estar social, eles estariam votando muito mais corretamente. Aquelas pessoas que entraram no poder legislativo estariam entrando sabendo que eles só receberiam aquele valor que eles têm de salário. Não ia ter verba disso, verba daquilo, verba daquilo. É o salário dele. Tem muita gente boa. Pode acreditar, vai ter muita gente boa que vai topar trabalhar como deputado só ganhando aquilo. Não pense que isso vai afugentar, não. Vai ter muita gente interessada. Pode escrever.
A gestão dos recursos públicos me parece que vai ser muito mais facilitada. Por quê? Porque já que essa troca entre executivo e legislativo vai sofrer algum tipo de profissionalização, você, ao não ter esse tipo de troca, vai favorecer o planejamento do país num longo prazo. E isso vai gerar uma possibilidade de uma construção de médio prazo que vai trazer muita sabedoria, e esse tipo de situação já foi até abordado num vídeo que eu falei da malha ferroviária e da logística. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista também. Os julgamentos vão ser também muito mais efetivos. Por quê? Porque a Corte do Supremo Tribunal Federal se ocuparia apenas com a constitucionalidade. As instâncias que já estão acostumadas a lidar com aquilo já lidariam com aquele julgamento das autoridades naturalmente. E isso vai refletir num bem-estar geral do funcionamento regular das instituições. É muita coisa para mudar, não é? A chance disso prosperar, será que é grande? Nós sabemos que não é. Eu estou aqui só sonhando junto com vocês. Seria tão bom, né? Muito bom sonhar. É muito bom sonhar e é muito bom a gente não desistir do que é certo. Não te acostuma com isso. Comenta, participa. É muito importante que a gente ecoe várias e várias das ideias, se não essas, mas várias outras, para que a gente dê o recado de que a gente não se acostumou com isso. Precisamos mudar. Porque só com a presença das instituições funcionando adequadamente é que a votação das leis, daquelas diversas reformas que eu tinha falado lá no início, vão ser feitas sempre buscando a maior eficiência e o bem-estar da coletividade. Notou por que eu acho a reforma institucional ela é a mais importante? De nada vai adiantar você votar uma mudança na educação se os propósitos estiverem muito maquiados. De nada vai adiantar um monte de reformas se não formos capazes de cortar os privilégios. É por esse motivo que a reforma institucional, na minha opinião, deveria ser a primeira delas. Depois disso, tudo sairia com uma forma muito melhor delineada, sempre para promover o melhor para todos. Foi muito bom estar com vocês. Enquanto isso, eu sigo contando nuvens.